todos em pé e juntos circulamos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos celebrando a sexta semana do tempo comum. E como é bom celebrarmos o tempo comum, né? Às vezes as pessoas, quando se fala a palavra comum, parece que é algo que não tem muita importância, né? Algo comum. É comum isso. Na liturgia, não. O tempo comum é um tempo muito importante, porque nós vamos na liturgia refletindo, contemplando como é que Jesus viveu o comum da sua vida, o seu dia a dia. Como é que Jesus vivia diante das pessoas, como é que ele se portava diante daqueles que se aproximavam dele com necessidades. Nós vamos vendo como é que Jesus ensinava o povo. E de maneira muito especial no dia de hoje, nós tocamos na liturgia essas pessoas que se aproximam de Jesus, de maneira especial os fariseus, e começam a discutir com Jesus. Querem colocar Jesus à prova. Vão pedir a Jesus que naquele exato momento, Jesus dê um sinal para eles vindo do céu. Quantas vezes, e aqui a gente já vai olhando para a nossa vida, porque é assim, muitas vezes para acreditar, nós colocamos Deus em prova. Quantas vezes nós queremos, como os fariseus, que Deus prove para nós que Ele está na nossa vida? Quantas vezes, se Deus fizer, eu vou continuar, aí eu vou fazer tal coisa, né? Se acontecer essa graça, eu vou fazer aquilo, né? Cuidado, porque muitas vezes nós, em vez de sabermos nos relacionar com Deus no dia a dia da nossa vida, nós vamos sendo que nem os fariseus, que só se aproxima de Jesus para poder pedir um sinal, para poder pedir, eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar. Nós vamos depois, mais para frente, tocar essa experiência de Tomé, um dos discípulos de Jesus. Eu só acredito vendo.
E veja que as coisas de Deus, a manifestação de Deus, ela é muito concreta na nossa vida. Só não percebe a ação de Deus, a presença de Deus na sua vida, quem não quer. Veja que uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de si, jamais ela vai conseguir contemplar a ação de Deus. Sabe por quê? Tudo que ela faz, tudo que ela tem, é fruto daquilo que ela é. É fruto de si mesmo, né? E aqui hoje, rezando pelas famílias, olha, eu digo para vocês que eu tenho tocado hoje a realidade de muito pai, de muita mãe feridos, porque não souberam pedir ajuda quando precisavam. Os meus filhos eu vou educar do meu jeito. Eu vou ser para o meu filho aquela mãe, aquele pai que eu não tive. Cuidado, orgulho. Orgulho. Porque veja, ser pai, ser mãe, é uma graça de Deus. Nós vemos na leitura de hoje, os primeiros filhos de Adão e Eva. Veja que lindo, porque Eva vai dizer, né? Gerei um homem com a ajuda do Senhor. O quanto que muitas vezes pai e mãe não conta com a ajuda de Deus. Eva vai reconhecer, eu gerei um filho, gerei um homem com a ajuda do Senhor. E hoje, muitas vezes, pai e mãe vão sendo os pais e as mães que acham que tem que ser. Não conta com a ajuda de Deus. Aliás, vai contar com a ajuda de Deus quando perde o controle. Quando o filho e a filha não estão mais sobre o seu poderio, aí entra em desespero. Quando os filhos começam a fazer opções e escolhas, que muitas vezes não se... Mas eu não criei meu filho para isso. Não foi isso que eu ensinei. E aí vem a dor. Porque, na verdade, aí a grande luta, né? Eu estou acompanhando um caso de uma mãe, uma realidade bem delicada, uma mulher de igreja, né? Muito simples, de muita fé, né? Mas que na conversa com ela dizia, padre, desde quando meu filho nasceu, eu dizia que eu queria ser para ele a mãe que eu não tive, porque minha mãe foi muito dura comigo, minha mãe foi muito áspera, minha mãe não dava carinho, né? E só que o tempo passou, padre, hoje meu filho está nas drogas. Eu sempre dei de tudo para ele, mesmo não tendo, eu fui dando para ele, porque eu pensava, eu não recebi, então agora eu tenho que dar para o meu filho. Na verdade, foi mimando o menino. Não teve limites. Maldade dela? Não. Mas veja, uma mentalidade que nós temos que tomar muito cuidado, que vai nos formando de que a vida é nossa e que a gente deve fazer o que a gente quer. O ser humano, na sua raiz, todos nós trazemos esta marca do pecado original. E nós temos que compreender que esta marca do pecado original perpassa pela dimensão do orgulho, de não querer Deus, de não precisar de Deus, de viver do jeito que a gente quer, de ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Olha só que lindo, Eva. Eu gerei, diga compadre, gerei um homem. Com força, vai lá, gerei um homem. Com a ajuda do Senhor.
veja, todo esse reconhecimento, eu não fiz sozinha. Tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele conquistou, toda a educação que ele recebeu, foi aquilo que eu dei com a ajuda do Senhor, porque eu não posso ser, veja, você não pode ser uma mãe, um pai, um filho também, do jeito que a gente acha. Não, nós precisamos ter a raiz da nossa vida em Deus. Porque se Deus dá a graça da paternidade, da maternidade, veja o quanto que nós precisamos reconhecer que é dele que vai vir a instrução. Eu estou começando um trabalho com os casais lá na paróquia, porque minha paróquia está chovendo de casal, né? E está chovendo de casal que os bichinhos estão tudo engravidando, casais novos, né? Eu falei, isso, deixa vir as crianças, né? Teve uma que falou, chegou na igreja e falou para mim que queria ter só um filho, né? Falou, ai padre, nosso sonho é ter um filho. Eu falei, ai não, que Deus abençoe que vocês tenham uns 10. Está no terceiro e está desesperado. Falou, padre, o senhor falou que ia ter 10, padre, era um só, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, deixa vir. Deixa vir, não é o senhor que vai comprar fralda, né? E depois a gente faz um chá de fralda aqui, né? Cada um dá um pacote, a gente ajuda, né? Mas, veja, ser pai, ser mãe do jeito que eu quero. O medo que hoje tem instaurado o coração das nossas famílias. Padre, o mundo está difícil, não dá mais para ter filho. Quem disse? Se há um homem, se há uma mulher obediente a Deus, os filhos vão ser formados nesta obediência. Os filhos vão carregar a semente de uma experiência de fé. Queridos, a liturgia de hoje traz para nós esta grande relação da nossa vida com Deus. Padre, mas veja, Eva louvou, né? Teve um coração agradecido porque gerou os filhos, né? Gerou um homem com a ajuda de Deus. Mas veja, os filhos vão crescer, os filhos vão fazer as suas escolhas, vão tomar os seus caminhos, mas Eva reconhece aquela missão que ela tinha feito e que ela não fez sozinha. Ela fez com a ajuda do... Olha, o padre está insistindo nisso, porque nós precisamos entender, orar pelas nossas famílias não é apenas fazer a oração, mas é uma oração que nos transforma. E aqui eu digo por experiência, né? Eu nasci, depois vocês assistem o testemunho do padre, mas eu nasci numa história de família, meus pais diziam-se católicos, mas nunca foram à igreja. Pai alcoólatra, uma pobreza, a gente não tinha nem o que comer muitas vezes, da pobreza que a gente nasceu, né? E eu cresci vendo o pai brigar com a mãe. E dentro do meu coração eu dizia, se Deus é bom, tanto homem legal no mundo, por que Deus foi escolher o pior para ser o meu pai? Eu pensava assim, de chegar momento de até rezar para que Deus levasse o meu pai. A vida marcada pelo pecado, pela ferida do pai. Mas veja, em um certo momento, em um certo encontro com Deus, e foi difícil, eu tive a graça de descobrir que eu não tinha o pai que eu queria, mas que eu tinha o pai que Deus sonhou para mim, e que Deus não tinha culpa dos pecados do meu pai, e que Deus me chamava, olha só, mesmo não tendo o pai que eu pensava ter, Deus me chamava para que eu fosse na minha família o filho que Deus queria que eu
fosse. Na minha cabeça era o contrário. Quem tinha que mudar era o meu pai. E de repente eu descobri que era eu, como filho, que precisava ser dentro daquela casa o filho que Deus queria. Contar com a ajuda do Senhor. Foi difícil? Foi. Mas digo para vocês, toquei a graça da libertação do meu pai do álcool. Tempos depois, meu pai parou de beber. Processo de perdão que eu tive que fazer. Eu tinha que perdoar meu pai. E por esse processo, meu pai foi vivendo. Deus foi encontrando brecha dentro da minha casa para agir. Nós morávamos numa casa, nós não tínhamos sonho. Imagina, quando eu fiz 18 anos, meus amigos tudo queria tirar carta, né? Todo rapaz, quando faz 18 anos, a primeira coisa que... Vocês acreditam que com 18 anos, eu nunca tinha pensado em tirar carta de motorista? Sabe por quê? Na minha cabeça, eu nunca na minha vida ia ter um carro. Porque se eu não tinha nem comida, não tinha sonhos. Minha família vivia, por isso que eu digo muito hoje, pobreza, queridos, não é falta de dinheiro. Pobreza é mentalidade. Pobreza é dimensão espiritual. Porque depois que eu vivi a experiência com Deus, Deus foi abrindo as portas. As coisas foram mudando na história da família. O pai largou a bebida. Deus me deu uma oportunidade de trabalho que eu nunca esperava, nem procurava. E por aquela oportunidade de trabalho, a graça da libertação da minha família daquela pobreza. Quando eu digo pobreza, é daquela mentalidade de não sonhar, de não ter perspectiva de vida. É por isso que nós precisamos entender que em vez de ficar pedindo sinais para Deus, nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, que homem é que eu tenho que ser neste mundo? Que mulher eu devo ser neste mundo? As mulheres, né? Eu não, tá? Isso, as mulheres perguntam, né? Que homem, que filho eu tenho que ser dentro da minha casa? Que mãe, e veja, ainda dá tempo. Só não dá tempo para aqueles que morreram. Quem morreu não tem mais o que mudar, porque morreu. Não tem mais o que mudar. Mas nós que estamos aqui, ainda temos a oportunidade de descobrir aquilo que Deus deseja de nós. Olha para quem está do seu lado e diga: aproveita que tu ainda não morreu, querido. Fala aí. Ainda não, né? Sabe lá Deus, né? É, porque vai morrer, não vai não? Vai ou não vai morrer? Vai todo mundo morrer. E a oportunidade que a gente tem é hoje, é agora. Quantas vezes nós ficamos adiando os sofrimentos? Veja que Caim vai matar seu irmão Abel por causa dos ciúmes, por causa da inveja. Deus vai procurar Caim e vai questionar Caim: por que você está cheio de cólera e anda com o rosto abatido? É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, repete, compadre, o pecado estará à porta espreitando-te. Está entendendo? Veja que todos nós estamos vulneráveis à ação do mal, porque o pecado é uma raiz que está dentro de nós. Se eu não procuro estar com Deus,
se eu não procuro, se eu não pergunto a Deus o que Ele deseja de mim, como eu devo viver, vai crescendo em mim o pecado, vai crescendo em mim o orgulho, e pelas minhas atitudes, muitas vezes eu sou capaz até de matar. E de matar, não é só matar de tirar a vida. Mas quantos filhos têm matado o sonho e a alegria do coração de uma mãe e de um pai? Com uma palavra, com uma atitude, com uma escolha. Quantos filhos hoje, e vocês podem dizer às vezes mais do que eu, né? Que batem de frente do pai e da mãe, vão dizer: a vida é minha, a senhora não entende de nada. Tem ou não tem filhos assim, gente? Ó, tá cheio. Sabe por quê? Educados e conduzidos pelo mundo e pela sociedade. Não aprenderam a perguntar para Deus. Eu contei lá na minha paróquia esses dias, né? Uma mãe toda feliz veio me mostrar a filha que sabia dançar. A filha tinha 3 anos. Ai, padre, vem mostrar justo para mim nessas coisas horrorosas. Aí falou: ai, padre, estou tão feliz, ela tá dançando. Eu falei: que bonitinha, né? Aí ela falou: dança para o padre ver. Aí a mãe, toda feliz, cantou: desenrola, bate e joga. Quase que eu bati na mãe. Quase que eu já virei o tapa na mãe. Falei: você é louca. Olha a alegria da mãe de ver a filha de 3 anos dançando uma música. Aí eu peguei, emendei, já falei assim: ela sabe rezar já? A avó dela está ensinando, a avó está ensinando ela a rezar o Santo Anjo. E enquanto a mãe está ensinando a desenrolar, jogar de lado. Olha que derrota. Vocês riem, mas o negócio está sério. Porque muito pai, muita mãe, não pergunta mais para Deus que pai e mãe tem que ser. Estão perdendo a autoridade. E não é por maldade, é porque eles querem ver os filhos bem. Só que vai crescendo um orgulho: eu sou pai do meu jeito, eu sou mãe do meu jeito. Eva vai agradecer: gerei um homem com a ajuda do Senhor. Eva sabia que Caim poderia tomar qualquer caminho, mas na vida de Caim estavam as marcas de uma mãe que não agiu sozinha, que a todo instante buscava a ajuda do Senhor. No entanto, que depois que ele faz o mal, Caim vai reconhecer, né? Deus vai pôr uma marca em Caim, porque ele vai ter que sofrer a consequência do mal que ele fez. Queridos, nesta missa, Deus está nos convidando a nós quebrarmos em nós o orgulho. Para de ficar pedindo sinal para Deus. Em vez de ficar pedindo sinal para Deus, seja amigo de Deus. Pergunte para Deus: como é que eu devo agir com os meus filhos? Como é que eu devo agir com a minha esposa, com o meu marido? Não eu, vocês, né? Achar o padre que tem esposa, né? Outro dia eu estava falando: aquele jovem lá é um filho meu, né? Um filho espiritual. Aí a mulher chegou e falou: mas o padre pode ter filho? Eu falei: ai, criatura, você não entende nada, nem está na catequese, né? Vai para a catequese. Ai, mas padre pode ter filho? Olha só. Nossa, parece as almas do purgatório, né, gente? Só Jesus. Está entendendo, queridos? Os filhos vão crescer, as pessoas da nossa casa vão ter sempre a liberdade de fazer as escolhas.
Mas quando elas vivem ao lado de alguém que conta com a ajuda de Deus, lá na frente elas podem escolher o que for, elas podem tomar o caminho que for, elas vão ter uma raiz. Termino contando a história de um jovem que eu acompanhei, dependente químico, e que numa festa, ele conta, né? Aquela festa ele dizia para mim: padre, acabou a bebida e nós já usávamos a cocaína, então o que tinha era a cocaína, então a gente usou mesmo, né? E eu lembro que a gente estava brincando até de quem usava mais. E ele falou que ele apagou, que de repente ele acordou, quando ele veio um pouco da consciência, ele escutava a sirene, que ele estava dentro de um carro que balançava muito, né? Ele falou que foi a primeira coisa que ele percebeu. Ele veio na cabeça dele: eu devo estar dentro, ou estou sendo preso ou estou indo para o hospital. Ele falou que pensou, né? Que ele escutou aquela sirene, aquele carro balançando, e aí ele apagou. Ele falou: padre, quando eu apaguei, eu escutava e via a minha avó me chamando para rezar o terço. Eu acordava, escutava aquela sirene. Quando eu apagava, me vinha outra memória da minha avó rezando o terço comigo pequeno. Aquele moço não morreu, mas aquela memória daquele terço que a avó rezava com ele todos os dias foi a força para que ele tomasse a decisão. E hoje é um homem liberto da droga, liberto da bebida, casado, um homem de fé com a sua esposa. E todos os dias, sabe o que ele faz? Reza o terço com os filhos. E ele diz para mim: padre, eu sempre peço para Deus, para que Deus me ajude a ser um pai, não o que eu tive, porque o que eu tive foi ausente, mas que eu seja um pai que Ele quer que eu seja. Que lindo! Um homem, fosse a mãe, né, a gente não se assustaria tanto, para nós percebermos a graça da força de Deus na vida de quem reza, de quem conta com Deus. Por isso que nesta noite desperte no meu coração, no teu coração. De repente você está aqui, está em casa, está pedindo por alguém da tua família. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus quer primeiramente erguer você como luz na tua casa. A cura, a bênção, a libertação da tua família vai acontecer a partir do momento em que você contar com a ajuda do Senhor. Senhor, eu preciso. De repente Deus não vai fazer o milagre. De repente a gente não contemple o milagre. Mas pela maneira que a gente vive, aqueles que estão ao nosso redor vão ter memórias de um homem, de uma mulher que buscava a ajuda de Deus. Às vezes a gente fala demais e vive de menos. Às vezes a gente grita demais e reza de menos. Às vezes a gente age com um impulso demais e escuta de menos. Como é que Deus quer que nós sejamos? O orgulho, o pecado vai tomando conta de nós. Cuidado, né? É o que Deus vai dizer para Caim. O pecado ergue a cabeça, porque se ficar de cabeça baixa, o pecado estará à porta, sempre espreitando-te. A todo instante o pecado está tentando tomar conta da nossa vida. E se a gente não cuida, rapidinho. É tanta história que vem, mas não posso contar tudo, né? Senão vai meia-noite, né? Vamos ficar em pé, compadre? Dá um dó pro padre. Eu pensei que podia